Ok, aula 10, componentes radial e transversal. Lembrando que o movimento ainda é plano. Bom, o que a gente vai fazer nessa aula hoje é equacionar o movimento de uma partícula que descreve um movimento curvo qualquer em função dos componentes transversal e radial. Ok? Então, vamos pensar o seguinte. Essa partícula P, ela se movimenta em cima dessa curva, e eu vou definir aqui primeiro esse ângulo θ, e aqui eu vou definir um versor unitário na direção de R, e aqui um versor também unitário na direção que tangencia a trajetória no ponto P, que eu vou chamar de Eθ. Ok? Bom, lembrando o seguinte, que ER é perpendicular a Eθ. Bom, o que eu vou fazer? Da mesma forma, eu vou imaginar um outro ponto com as mesmas características. Aqui tem de novo um Eθ, vou chamar de 1, para diferenciar. E também tem um IR. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou separar esses versores Eθ com uma origem comum. Então, eu vou primeiro plotar o Eθ1, que vai aproximadamente nesse sentido e nessa direção aqui. Tá fora de escala, mas é só para entendimento. Então, esse aqui é o meu Eθ1. E eu vou colocar agora aqui também, na mesma origem, o Eθ, que está aproximadamente nessa direção aqui. Eθ. Ou seja, aqui eu tenho Eθ1, que é o primeiro versor, e aqui eu tenho Eθ, que é o segundo versor. Esse versor Eθ1, eu peguei ele do ponto P1. Eu vou chamar de ponto P1, que é esse de baixo aqui. E o versor Eθ eu peguei do ponto P. Tá aqui. Agora, eu vou traçar esse vetor aqui e esse ângulo aqui, que eu vou chamar de delta θ. E esse vetor aqui eu vou chamar de delta Eθ. Delta Eθ. Tá, agora vamos pensar o seguinte. Quando, deixa eu pegar aqui branco, quando delta θ tende a zero, o que acontece? A direção de Eθ, delta Eθ, ela tende à mesma direção do IR, só que no sentido contrário. Agora, se eu pegar um versor unitário na direção de ER e um outro na direção de ER1, deixa eu colocar aqui, vou chamar esse aqui de ER1 e aqui o ER,
e colocar no mesmo ponto também, o que eu vou ter? Aqui eu tenho aproximadamente o ER1 e aqui eu tenho aproximadamente, de novo, está fora de escala, mas é só para entendimento, o ER. Então, o que eu tenho aqui de amarelo de novo? Eu tenho delta ER e aqui eu tenho o delta θ. De novo, analisando. Agora, esse triângulo aqui do ER, quando o delta θ tende a zero, o delta ER ele tende a 90 graus com ER1. Ou seja, ele tende a direção do Eθ. Bom, eu espero que você tenha esse raciocínio seja lógico, né, e claro aqui, ok? Então, quando o delta θ ele tende a zero, o delta ER ele tende na mesma direção e no mesmo sentido do Eθ. Já quando delta θ tende a zero nesse triângulo aqui, deixa eu pegar aqui o apontador, nesse triângulo aqui, o delta Eθ ele tende a 90 graus com esse triângulo, com esse versor aqui, ou seja, na mesma direção e no mesmo sentido, na verdade, na mesma direção no sentido oposto a ER, ok? Então, o que eu posso definir disso aí? Vamos fazer os seguintes cálculos. Deixa eu pegar aqui o branco. Analisando aí o triângulo R, eu posso dizer o seguinte, que o módulo do delta ER é igual a módulo de ER que multiplica delta θ. Analisando esse triângulo aqui. Então, o módulo do delta ER é igual ao módulo de ER, que é aqui, que multiplica o delta θ. Agora eu vou calcular o limite dessa expressão, ok? Quando o delta t de tempo tende a zero. Então, o que eu vou obter aqui fazendo isso? Então, o limite de módulo de delta ER por delta t tendendo a zero, é igual ao limite dessa expressão aqui. O módulo de ER é 1, então vai ser o limite de delta θ delta t com delta t tendendo a zero. Isso aqui é o θ ponto. Só que, lembra que a gente analisou que no limite, esse delta ER ele tende ao Eθ? Então, o que eu vou fazer? Isso aqui, na verdade, é o ER ponto, que eu vou colocar aqui de verde. Então ER ponto é igual a θ ponto, só que isso aqui não é um versor, ou seja, não é um vetor, ele está em que direção? E em que sentido? Na direção do sentido do Eθ, versor Eθ. Então, a gente, analisando esses triângulos, logicamente,
E fazendo esses cálculos, desenvolvendo esses cálculos aqui, nós encontramos que a derivada do versor ER é igual a θ ponto vezes o versor Eθ. Por outro lado, a gente pode fazer a mesma análise no outro triângulo. Nós vamos encontrar o seguinte, que Eθ ponto é igual a menos θ ponto ER. Por que menos? Porque ele está no sentido contrário ao ER, tá vendo? Estou analisando agora o triângulo com delta e θ. Ele está no sentido contrário, ele está vindo para cá. Enquanto o ER está nesse sentido positivo aqui, ele está vindo no outro lado contrário, então ele é negativo. Então, o Eθ ponto é igual a menos θ ponto ER. Ok? Então, agora já vamos analisar os vetores. Vetor R e a derivada desse vetor R. Então, se... Deixa eu pegar a caneta aqui. Branca. Se R, vetor R, é o vetor posição de P, então vetor R é igual a R e R. Ok? Qual é a derivada desse vetor aqui? É o seguinte, R ponto é igual a R ponto ER mais R e R ponto. Ok? Então, como é que eu vou reescrever essa equação aí? Reescrever então essa equação, nós chegamos na seguinte equação. R ponto é igual a R vetor R ponto é R ponto ER mais R θ ponto Eθ. Lembrando que R ponto, vetor R ponto, é velocidade, que a gente pode copiar aqui já direto. Então a velocidade dessa partícula aí, ela é calculada com essa equação aqui. Então a velocidade é igual a R ponto ER mais R θ ponto Eθ. Esse θ ponto Eθ veio de ER ponto, que é igual a θ ponto Eθ. Bem, só substituir aqui. Ok? Tá. A partir dessa equação, eu vou derivar ela para a gente encontrar a aceleração. Bora? Então, vamos lá. Então, V ponto, estou derivando aquela equação, é igual a R, dois pontos. Deixa eu, na verdade aqui, não tem esse vetor. R, dois pontos, ER, mais R ponto, ER ponto, mais R ponto, θ ponto, Eθ, mais R, θ, dois pontos, Eθ, mais R, θ ponto, Eθ,
ponto. Tá. Reorganizando essa equação aí, substituindo ER ponto aqui e Eθ ponto, nós vamos encontrar o seguinte. Depois vocês façam aí para poder conferir. Então, V ponto é igual a R, 2 pontos, menos R, θ ponto, quadrado, que multiplica ER, mais R, θ, 2 pontos, mais 2, R ponto, θ ponto, que multiplica Eθ. Essa aí é a equação da aceleração. Então, o meu AR, a aceleração em cima do eixo R, é igual a R, 2 pontos, menos R, θ ponto, quadrado, que está aqui. Ou seja, está vendo esse vetor R? Ou seja, é o meu AR. E o meu Aθ é igual a R, θ, 2 pontos, mais 2, R, 2 pontos, θ ponto. Ok? Bom, se esse R é constante, então, obviamente, onde tem o R ponto, vai ser nulo, né? Só uma curiosidade aí. Então, a equação da aceleração, ela vai ser um pouco diferente disso aí. Tranquilo? Bom, a aula é essa. Essa aula foi só para a gente entender de onde vêm essas equações, para desenvolver essas equações, e posteriormente nós vamos resolver exercícios para poder frisar melhor, ok? Essas equações aí. Então, reveja a aula se não entendeu, se ficou alguma dúvida, refaça esses cálculos e na próxima aula a gente continua, ok? Bom, então é isso, até mais, até a próxima aula.